Ogni sera, al calar del sole, sulle case di Carmingan scendeva la paura. La notte si popolava di ombre misteriose e urla si levavano dalle strade buie. Qui capitò un uomo che non aveva paura. Dottor Esway? La verità che lei cerca si trova a Villa Graps. Villa Graps, sulla quale il tempo aveva lasciato una impronta misteriosa. Se ne vada, per il suo bene. Il capo della polizia conduceva l'Operazione Paura. Sto urtando contro un muro di silenzio. Ciao ragazzi, ciao bambini. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, buona fortuna a tutti voi. Olá, meus queridos freaks, meus incautos, minhas incautas, meus estranhos, minhas estranhas, meus fofos, minhas sofoletes, meus queridos. Que bom estar aqui com vocês com mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo. Sim, que você pode conferir nos melhores tocadores de áudio disponíveis no nosso mercado. Os mais luxuosos, os mais cults, os mais queridos, os mais perfumados. O nosso podcast está lá, para vocês ouvirem do jeito que vocês quiserem, quando e onde quiserem. Na academia, que é um clássico, né? Quando vocês estiverem cozinhando, quando estiverem penteando o seu pet ou dando comida pro seu pet, quando estiverem limpando o seu pátio, arrumando as plantas, podando, aguando as plantas, organizando o armário, no sofá com o seu peguete, a sua peguete, o seu sabe lá o quê. Quando você estiver passeando com o seu pet também, quando você estiver na cama à noite, no escuro. É interessante, né? Ficar, dependendo do tema, ficar ouvindo coisas assim mais do além, do aquém, narrativas fantásticas, fantasmagóricas. É legal, né? Muito legal. Eu me lembro quando eu ouvia o programa do Gil Gomes no meu Walkman, no fone de ouvido, no quarto dentro da noite, tudo escuro, ouvindo aquelas histórias. Eles chegaram e foram diretamente para aquela rua escura, onde lá se encontrava Elizabeth. Eram umas coisas assim, ele contando. É incrível como o Gil, ele tinha essa coisa de transportar a gente pro cenário, ele descrevia muito bem, criava uma atmosfera para contar as histórias policiais dele, era muito, muito bacana. Eu me lembro uma vez que usaram a narração dele para denunciar a matança dos jacarés no Pantanal, porque teve uma época no Pantanal que tiveram que fazer uma campanha para não matarem os jacarés, que estavam sumindo do Pantanal, né, para usar o couro, que era vendido pro exterior para fazer bolsas, sapatos. Ele falava, eles chegaram à noite, procuravam as suas vítimas. Ele estava falando dos caçadores, né? Foi muito legal essa campanha. O Gil Gomes era maravilhoso, adorava. E quando ele falava de histórias que o povo conta, que eram aquelas histórias de terror, popular, as lendas urbanas brasileiras, como eu já falei aqui do anel, que tá do túmulo, eu quero a minha flor, eu quero meu anel. Tem a moça do baile também, que o cara dançava com uma moça lindíssima no baile. Aí ele levava ela até em casa, depois no outro dia ele foi visitá-la e atende a mãe da menina, dizendo, não, ela já morreu há 5 anos. Umas histórias assim. A menina que foi pro baile e acabou dançando com o capeta, ela foi olhar pro chão, o cara não tinha pés, tinha casco de bode. Umas histórias assim, eu adorava. E muitas delas também o Gil Gomes narrava, mas tinham outros locutores, em várias rádios, Brasil afora, que narravam essas histórias, assim. Histórias de fantasmas, histórias que o povo conta. Isso é muito legal mesmo. E eu tenho ótimas lembranças disso. E, gente, o que foi essa Black Friday? Compraram muitas coisas, se divertiram, conseguiram alguma pechincha, alguma coisa. A gente comprou algumas coisas, queria ter comprado mais, né? Mas a gente começou a examinar os preços dos filmes, né? Principalmente Blu-ray importado na Amazon. Gente, tinha coisas assim absurdas. Tipo o Blu-ray 4K Ultra HD do Zombie, do Lucifulci,
500 e tantos reais. Não sei, parece que tinha uma edição do Profundo Rosto por 1.000 e tantos reais. Tinha... eu não tenho em BD, em Blu-ray, o Arm of Darkness, que é o Evil Dead 3, né, seria... Eu tenho o 1 e o 2, o 2 inclusive é importado, mas o 3 eu ainda não tenho em Blu-ray. Tinha uma edição também, naquelas embalagens especiais, toda cheia de 9 horas, como se falasse antigamente, toda como de um material especial, meio metálico, assim. Então, tava quase 600 reais, sabe? Tudo assim. Aí não deu, né, gente? Não... Infelizmente não dá. Porque se fosse pra gastar isso, eu compraria a câmera, né, que a gente precisa pra fazer aqui o podcast, né, que nós ainda não temos uma boa câmera pra fazer uma gravação com algum outro coleguinha junto participando, né, que é o que a gente quer, né. E a nossa campanha do Pix não foi muito bem sucedida, não arrecadamos nada de nada, mas o Pix continua na descrição desse episódio. Tá lá, é só... Por favor, R$1 que seja, agradecemos muito as colaborações, porque por enquanto ainda não temos o espaço dos apoiadores, né, como chama. Quando tiver os apoiadores, aí vai ser uma taxa mensal, que a gente vai ver uma forma de fazer isso. Vai ter um grupo fechado nosso com esses apoiadores no Telegram, vamos trocar coisas, trocar links. Vão ter episódios exclusivos só para os apoiadores. Ninguém mais do planeta vai ouvir. Aí dá pra ter menos censura, dá pra colocar música, um monte de coisa. Imaginaram? E só vocês ouvindo? Isso, aguardem, em 2024 teremos isso para os apoiadores. E também vai ter sorteios de posters, de Blu-rays, de DVDs, vários outros livros, várias coisas vão ser sorteadas também. Mas, por enquanto, o único mecanismo que nós temos para receber um mimo de vocês, uma pequena ajuda, é o nosso Pix. O número do nosso Pix está na descrição desse episódio. Agora aprendi a dizer descrição desse episódio, que você falava, que tá lá no Spotify. Não tá só no Spotify, tá em todos. Tem que estar é um dos links da descrição desse episódio. Então, é que eu não sei, eu ainda tô aprendendo, né, gente? Ainda recém o 24º episódio, tem gente que tá com mais de 100 episódios e ainda tá, sabe, ainda tropeça às vezes, ainda comete algumas gafes, né? Normal, né? Tudo normal. E então, conseguimos algumas pechinchas. Além de ter comprado uns fones, umas coisas, uma caixinha de som, umas utilidades domésticas, algumas coisas assim, aproveitei a Black... não era bem Black Friday, as ofertas de novembro, que é o Black November da Versátil Home Video, né? Nossa apoiadora, diga-se de passagem. E acabei pegando alguns filmes que eu não tinha ainda. Estou esperando ansiosamente chegarem. Como o volume 4 do box Black Exploitation. Eu tenho o volume 1, 2 e 3, não tinha o 4 ainda. Eu adoro Black Exploitation, adoro. E alguns Blu-rays que eu não tinha ainda, entre eles A Marca da Maldade, a obra-prima do Orson Welles, uma edição definitiva em Blu-ray. O filme que tem o melhor plano de sequência de abertura da história do cinema. Também do Sétimo Selo, aquele documento cinematográfico do mestre Ingmar Bergman, né? Imagina em Blu-ray. Eu já tinha uma edição antiga da Criterion, do primeiro restauro que ele teve em DVD, muito boa. Mas isso há muito tempo atrás. Agora eu vou ter o BD, eu vou ter Blu-ray, agora vai ter a High Definition, vai estar mais forte, assim. É um filme muito bonito, uma poesia em imagens, um diálogo que ele tem com Rembrandt, entre outros pintores, é uma coisa incrível, assim. O Bergman conseguiu. Max von Sydow, né? Jogando xadrez com a morte diante do mar. É uma coisa fabulosa. E também o Blu-ray do Segredo dos Seus Olhos, o clássico argentino, né? Ganhador do Oscar de filme estrangeiro, que é um filme que eu amo, sou apaixonado por esse filme. Adoro cinema argentino, e que agora, né? Com essa subida ao poder daquele cidadão lá que tem a irmã que faz sessão espírita com o cachorro dele morto, pro cachorro dar conselhos e mistura com tarô, esse cidadão, né, que ganhou as eleições lá, eu acho ele uma ameaça pro cinema argentino, né,
Se bem que a Espanha ajuda muito, a LDC, do Almodóvar, já produziu muita coisa na Argentina. E agora, depois como é que é? When Evil Lurks, né? Que agora tá na Shudder. A Shudder já deu uma força, o filme já teve toda uma exposição mundial, já é considerado um dos melhores do ano por críticos de vários países. E isso já vai ajudar também o diretor, ele e outros, né, a terem um financiamento. Eles não vão tá dependendo tanto desse moço lá que fala com o cachorro morto, né? Literalmente. Ele diz que é a irmã dele que faz todos os Paranauê, que ela faz ela joga tarô e meio que é uma incorporação, que ela recebe as mensagens do cachorro. O cachorro passa pra ele. É isso aí, esse é o presidente da Argentina que as pessoas escolheram, né? A maioria das pessoas fora de Buenos Aires, né? Porque a Argentina mesmo que salva é Buenos Aires. O resto, me desculpem. Se você tem alguém ouvindo de outra parte da Argentina, vocês me desculpem, mas Buenos Aires ali é o centro. É ali que as coisas acontecem, mas ali que está a grande produção cultural, ali que está a grande força cultural do povo argentino, está em Buenos Aires, sua região metropolitana. E o resto é uma Argentina mais pampa, mais diferente, são outras pessoas, é outra coisa. Claro que no meio dessas outras pessoas deve ter pessoas incríveis, pessoas brilhantes, artistas maravilhosos. Mas estou falando que em termos de quantidade e localização geográfica e demográfica, Buenos Aires é mais interessante, com certeza, por favor, né? E vai ser legal, assim, eu acho que o cinema argentino ele já chegou num nível que ele não precisa mais do governo argentino para sobreviver, ele já é um cinema do mundo, já tem grandes filmes, grandes histórias, o próprio Relato Selvagem, maravilhoso. E tem tantas coisas incríveis que eles já fizeram. E eles não vão ficar sem ter um apoio para a produção, né? O When Evil Lurks é um exemplo disso. Pra mim, até agora, é o melhor filme de horror de 2023. Com certeza. Eu até quero revê-lo, por sinal. Mas o que ele conseguiu ali foi uma coisa impressionante pela sua originalidade. Que filme original, impressionante. Gostei muito. O Evil Lurks, quando o mal se aproxima, quando acerca la maldade. Uma coisa assim, o título em espanhol do filme. E histórias aterrorizantes, terroríficas e fantasmagóricas são uma coisa que todo mundo gosta, né? Eu morro de medo, né? Filme de espírito, filme de assombração, mas eu adoro ver. E tem alguns que são, assim, os meus xodós, como O Desafio do Além, A Casa da Noite Eterna, aquelas coisas. Aquele filme com a Barbara Hershey, que ela é atacada por um espírito... É o Enigma do Mal, se não me engano, uma coisa assim em português. É The Entity, a entidade, o título original, em inglês. Maravilhoso o filme. Tem até essas coisas mais modernas, tipo Invocação do Mal, o primeiro, eu achei interessante. Deu um certo medo. Mas os clássicos antigos são os grandes, né? O The Changeling, que eu não me lembro o nome agora em português. Eu sempre me falho, eu tenho aqui em casa, mas sempre me falta o título em português do The Changeling, que já é um espírito de criança, e já é uma coisa naquela mansão. É um filme maravilhoso também. É já anos 80, né? Porque o Desafio do Além é anos 60 e A Casa da Noite Eterna é anos 70, né? São tempos diferentes. E A Casa da Noite Eterna é maravilhoso. E tem muita coisa boa, assim, histórias de fantasmas muito... Histórias de fantasmas, The Ghost Story também, que é baseado no livro do Peter Straub, que é muito, 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 muito bom. Ele tá, né, nesses box recentes dos anos 80 da Versátil. É uma história assustadora. Muito, muito legal. E histórias de fantasmas são aquelas coisas... As histórias são contadas de boca em boca, que passa de geração para geração. Histórias que assombram determinados lugares, vinganças de além-túmulo, espíritos errantes, portas rangendo.
passos no corredor à noite, relâmpagos, gatos pretos caminhando sorrateiramente pelas escadarias, toda aquela coisa, o relógio dando 12 badaladas da meia-noite e a tampa do caixão abrindo, rangendo. Essas histórias, as pedras das catacumbas se movendo, e aquelas presenças fantasmagóricas, a fantasmagoria. É algo muito fascinante, muito legal. Eu já falei aqui do Castle of Blood, né, do Danza Macabra, do Antônio Margheriti, há poucos episódios atrás, que é maravilhoso, né, do clássico do gótico italiano, com seus espíritos que todo ano revivem a sua tragédia, né, vão viver aquilo pela eternidade até alcançar o descanso, né, que as almas que não têm descanso, elas ficam vagando e assombrando os lugares. E um desses contos, né, uma pequena obra-prima, uma pequena joia rara do cinema italiano, com alguns elementos góticos, é o Operazione Paura, do mestre Mário Bava, que é do ano que eu nasci, pelo menos está acreditado, mas eu acredito que é antes. Mas na maioria dos créditos se acha como 66 o ano. E é uma história de fantasmas muito interessante, passada num vilarejo nos Cárpatos, e é uma coisa que ainda está meio que parado no tempo, que é uma história de uma menininha linda, com sua meinha 3/4, seu sapatinho de verniz preto, loirinha, e com a sua bola, que ela brinca, é o brinquedo dela, e ela leva incautos, muitas vezes incautas, a própria morte, a se jogarem do abismo, como na abertura do filme, que uma incauta é jogada, né? Ela se joga numa espécie de poço que tem umas coisas pontiagudas, ela é empalada. Essa é a abertura do filme. E sempre tem um risinho, né? É um dos primeiros filmes que teve esse risinho, que depois tudo que é filme usou essa risadinha da menina fantasma. E esse espírito perturbado dessa criança que desencarnou de maneira violenta e culpa todos os adultos do lugar pela sua morte e quer se vingar, né? E vai se descobrir que tem outros elementos nessa vingança, outras participações, outras coisas. E aí, gente, nós vamos ter na nossa frente um filme assustador. Operazione Paura, o ciclo do pavor, que em inglês se chama Kill Baby. Kill, ou seja, mata, bebê. Mata. Esse é a proposta do título em inglês desse filme maravilhoso do mestre Mário Bava. Sim. É um filme que já começa mostrando a coisa da cidade de pedra, o vilarejo, já há toda uma ambientação, assim. É bem interessante. Nós vemos a chegada de uma cena que tem umas pessoas levando um caixão no fundo, aquela silhueta, assim. É muito icônico isso. E já vai também nos transportar pro universo do Tim Burton, principalmente aquele universo que ele criou na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Tem muita coisa nesse filme de baixíssimo orçamento que eles fizeram com quase sem dinheiro, porque a produtora meio que deu um problema já no início da filmagem, eles ficaram sem grana, mas mesmo assim, usando sua criatividade, o Mário Bava conseguiu criar um conto de horror primoroso. Nós vemos a chegada de um médico, que é interpretado pelo Giacomo Rossi Stewart, o Dr. Paul. Esse Dr. Paul, ele já chega causando, porque ele vai querer examinar o corpo dessa vítima, aquela que foi empalada. Ele vai querer fazer a autópsia. E para os aldeões, os incautos moradores do lugar, fazer uma autópsia é um sacrilégio, é quase bruxaria, é quase uma coisa do demônio. Então ele já é estigmatizado na sua chegada. O Dr. Paul. Então nós já vemos também tem uma cena que nós vemos a menininha andando de balanço. Não aparece o corpo inteiro da menina, mas se vê de uma maneira muito interessante esse andar do balanço, essa coisa do universo infantil povoando a narrativa de horror. Que lá atrás eu já falei sobre isso, que é uma técnica que o Dario Argento usa muito, e ele fala que misturar elementos do universo infantil ao horror, você potencializa o horror, você torna o horror mais perturbador, mais denso,
mais macabro. E nós vamos ver essa menininha em ação. Há um momento em que uma incauta está dentro de uma espécie de taverna, um lugar de uma construção de madeira, e ela sente que tem uma presença, tem uma coisa. Ela se vira e a câmera mostra na janela o rosto da menina olhando com um olhar meio mórbido, eu não diria mórbido, como se ela fosse um ser assim, meio sem vida, um ser que está assim, olhando quase como se fosse... É uma menina morta, de olhos abertos, olhando pela janela e batendo. Aquela presença, aquela composição, o enquadramento do rosto dessa menina na janela é assustador, é perturbador. Dá muito, muito, muito medo. Eu não sei o que seria de mim se eu me virasse e desse com o rosto dessa menina de olhar mórbido, como se estivesse morta, de olhos abertos, olhando pela janela para mim, para a minha pessoa. Eu acho que não, é uma coisa meio bastante perturbadora. E o que vai desencadear mais uma morte de outra incauta, uma jovem também, que acaba tirando a própria vida num objeto pontiagudo, que tem uma espécie de lamparina, um troço que tem lá no quarto, por influência hipnótica dessa menina. Ela exerce um poder hipnótico, um poder mágico, macabro, maligno sobre as pessoas. E aos poucos nós vamos ver o Dr. Paul interagindo com o pessoal da cidade. Tem o burgomestre, que é um personagem careca, totalmente careca, calvo, que é uma figura em cena muito interessante. Tem uma bruxa de cabelos negros. Tem uma velha que tem uma ligação com a menina, uma baronesa. E nós vamos ver essa baronesa numa relação espectral, que tem um lance de um espelho, e nós vemos esse espelho se deformando num momento como se ela fosse uma espécie de médium, que através do poder mediúnico dela, espiritual, ela faz com que o espectro da menina haja sobre os outros, provocando a morte das pessoas, vingando a sua morte trágica, que ela colocou a culpa nos habitantes da aldeia, por uma espécie de descaso que ocorreu. Quem não viu o filme, quando for ver o filme, vai entender o que eu estou dizendo. É assustador. Que filme assustador. Que atmosfera impressionante ele tem. Ele lembra muito do que anos depois os japoneses iam fazer com maestria, com essas histórias de meninas fantasmas, aquelas coisas, aqueles corredores. E tem uma cena que o Dr. Paul entra numa porta, corre, ele vai e volta, e aquilo acaba se repetindo. Há meio que uma insinuação, uma concepção, uma configuração de um doppelganger. É muito interessante como eles fazem isso. Tudo com um truque de montagem, com um truque de câmera. Tudo muito simples. Mas era de maneira simples que o Bava construía ilusões cinematográficas impressionantes, que tinham um efeito visual muito marcante, muito forte. Assim, era impressionante os resultados que ele conseguia. E o que ele conseguiu nesse filme com recurso quase zero. Assim. A bola da menina quicando, acaba virando um elemento assustador também. Um simples objeto, um brinquedo de criança comum. Toda criança tem uma bola, toda criança brinca com a bola. E isso acaba se tornando algo muito macabro, muito assustador. E que esse filme, mesmo sendo uma produção muito simples, praticamente independente, né, do Mário Bava, feita com atores que não eram muito conhecidos, e só a figura da menina, a escolha, aí tem a escolha do cast, né? Porque uma escolha certa de cast, ela pode valorizar um filme, pode salvar um filme, você escolhendo aquele ator certo. E a menina, ela é uma graça, uma pintura, menina. E ela, como representando uma menina fantasma, diabólica, maligna, satânica, ela fica mais interessante. Hein? Mas é muito assustadora. A cena da janela, lembrando, é muito assustadora, assim, muito assustadora mesmo. E ela, a maneira como ela se move, a questão da bola. E isso, retomando, como foi mesmo sendo uma produção pequena, uma produção independente, vamos dizer assim, que teve até pouca circulação na época, ele foi descoberto depois do filme, e ele é um filme que impressionou muitos diretores famosos, até entre eles o Martin Scorsese,
que na última tentação de Cristo, ele tinha que representar o demônio tentando o Cristo no dia da crucificação, né? E como é que ele usou? Que figura que ele usou? Ele usou a figura de uma menina que parecia um anjo. E esse anjo, aí vieram perguntar pra ele: Scorsese, você se baseou em alguma pintura do Botticelli, de algum outro mestre da Renascença italiana, ou foi Giotto, ou foi Rafael, ou foi até Michelangelo? Ele: não. A minha inspiração foi a menina fantasma do filme Kill Baby Kill, do Mario Bava. Kill Baby Kill, que eu falei que é o título em inglês do Operazione Paura, ou no Brasil, O Ciclo do Pavor. Embora se ache em alguns lugares o título de Mata, Bebê Mata, aqui no Brasil, né? Então, para representar o anjo, que na verdade é o demônio, esse anjo que tem essa ambiguidade, né? Essa dicotomia sagrado e profano, bem e mal, divino e demoníaco, ele usou uma menina e inspirado nessa menina desse filme do Bava. Também outro mestre do cinema, o senhor Federico Fellini, no episódio Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, que é o terceiro segmento do filme Histórias Extraordinárias, de 1968, que esse segmento é dirigido pelo Fellini, com o Terence Stamp interpretando um ator afetado, arrogante, alcoólatra, louco, pedante, meio dandy, assim. Ele quer uma Ferrari vermelha. É o objeto do desejo dele. É a Red Ferrari. Ele quer essa Red Ferrari, que é um ícone, assim, para que os amantes do automóvel, é um ícone de poder, até de sexualidade, de poder sexual, né? Você tem uma Ferrari vermelha, você é o cara, você é o fodão, ou a fodona, né? De repente você é uma mulher dirigindo uma Ferrari vermelha, você tem o poder de você pega quem você quiser. Não é à toa que é o objeto de desejo que muda toda a história do Curtindo a Vida Doidado, do Ferris Bueller Day Off, né? O filme do John Hughes, aquele famoso, o Curtindo a Vida Doidado, que eles vão fazer o dia matando aula com a Ferrari do amigo do protagonista, né? E é muito legal isso, do amigo do Ferris Bueller. Aí é justamente uma Ferrari vermelha, né? Que tem essa coisa de... Não é um carro qualquer, é uma Ferrari vermelha. E essa personagem tem esse stamp, ele quer essa Red Ferrari. Né? E ele acaba meio que se envolvendo numa coisa, numa espiral meio faustiana. E ele acaba se deparando com a menina. Há uma menina com uma bola vermelha. Da onde o Fellini tirou essa menina com a bola vermelha? Do filme do Mario Bava, Kill Baby Kill, Operazione Paura, O Ciclo do Pavor. Mata, Bebê Mata. Também é outra de onde essa menina saiu. Tem outros filmes até que tiveram como inspiração essa menina fantasma do filme do Bava. Mas os mais famosos são assumidamente, né, o Scorsese falou claramente que a inspiração foi o filme do Bava, e o Fellini meio que desconversou. O Fellini meio que deu o famoso migué. Assim, né, que não sei o que. A Julieta Massina fala: é coisa do Fellini. Ele é assim mesmo, mas ele gosta muito do Bava. Não sei o quê. Porque ficou claro que a inspiração era a menina do Operazione Paura, né? Essa menininha com a bola vermelha, que é a representação, no caso desse segmento do Fellini, é a maneira como ele representou o diabo em si. O diabo, segundo Fellini, é uma menina com uma bola vermelha de brinquedo, que ela fica brincando e fazendo suas estripulias por aí. E tudo envolvendo a Ferrari vermelha, né? The Red Ferrari. A bela Ferrari, belíssima. É uma máquina linda, né? Meu Deus do céu. Que carro bonito. Acho que é o carro mais bonito que existe, é uma Ferrari vermelha. Acho que não tem outro. Comentem se vocês acharem que não. Que um carro mais bonito, mais sexy, tem um poder de sedução maior que uma Ferrari vermelha. Ainda mais com um gostoso ou uma gostosa dirigindo, assim. É o poder, né? É ter o poder nas mãos, estar dirigindo uma Ferrari vermelha. E esse filme em episódios, né, do Histórias Extraordinárias, ele tem
esse episódio dirigido pelo Fellini, né? Inspirado no conto Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, que é um conto curtinho do Edgar Allan Poe. Ele começa com uma adaptação do conto Metzengerstein, ou Metzengerstein, desculpe se eu não sei a pronúncia correta, que é um conto medieval também, e estrelado pela Jane Fonda, dirigido pelo seu marido na época, o Roger Vadim, o diretor francês, que a imortalizou Jane Fonda em Barbarella. Quem nunca viu Barbarella? Baseado no famoso fumetti italiano, da heroína espacial sexy, e que o filme tem uma carga erótica, psicodélica muito grande. E o Roger Vadim dirige esse primeiro segmento, primeiro episódio, né, vamos dizer assim, desse filme em 3 episódios, 3 segmentos. O Metzengerstein é com a Jane Fonda, dirigido pelo Roger Vadim. O segundo, William Wilson, é com uma dupla, assim, que é puro tesão, assim. A presença deles é tesão em estado bruto, vulcânico. Temos Alain Delon, no auge da juventude e da beleza, e Brigitte Bardot, também no auge da beleza, no auge da juventude. Morena. Os olhos lindos, ela saltavam, ainda mais pelo fato de estar com o cabelo preto. O cabelo preto realçou mais os olhos lindos da Brigitte Bardot. Que casal tesudo da porra, hein? Alain Delon e Brigitte Bardot. E ainda encenando uma história do Edgar Allan Poe, né? Então são essas 3 histórias, né? O Metzengerstein, o William Wilson e Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo. Dirigidos respectivamente por Roger Vadim. Louis Malle dirigiu esse episódio com a Bardot e o Delon. E Fellini dirigindo esse episódio com Terence Stamp. Sua Ferrari vermelha é a menininha demônio. Então, esses são os caminhos, né, que os filmes percorrem, as influências que eles têm. Mesmo sendo um filme não muito famoso, entre aspas, não uma grande produção do Bava. Eu acho que eu não sei, o Bava teve algumas coisas, assim, algumas produções grandes, assim, mas... o Operação Nepaura foi assim, quase recurso zero, quase tipo R$20 pra fazer o filme. Claro que não foi R$20 não, mas aquela coisa assim, foi com muito pouco dinheiro. E imagina o azar que ele teve no início da filmagem, a produtora vai à falência, assim. Aí é ruim, aí não dá mesmo. E teve essa questão, essas influências, né, todas desse filme para o Scorsese e para o Fellini, mas essa questão de usar a menina como receptáculo do terror me lembrou As Duas Vidas de Audrey Rose também, um filme maravilhoso, muito interessante, uma história sobre reencarnação, uma história muito, muito assustadora mesmo. E tem outros filmes com as menininhas, né? Os menininhos também. Essa coisa, a inocente face do terror, The Other, aquele dos gêmeos. Que história, que filme assustador também, que tem essa coisa desse universo infantil meio fantasmagórico, meio aterrador, meio medo, assim, envolvendo crianças. Crianças são assustadoras quando bem usadas no cinema de horror, com certeza mesmo. Eu adoro, né? É um elemento interessante para se falar de histórias de fantasmas, né? Temos a nossa querida Sadako, né? Que não nos deixa mentir. Seu espírito perturbado por ter ficado preso no poço e a sua vingança através da fita amaldiçoada. Histórias tem muitas, né? Histórias tem muitas. E eu adoro todas elas, amo todas elas, tenho uma paixão muito grande por elas. Essas narrativas, assim, que passam, assim, de geração para geração. Gosto muito mesmo. E falando em assombração, que horror. O cinema acima mais o cinema gótico italiano, ele tem umas coisas, tem muita coisa, histórias de além-túmulo, como eu já falei aqui do La Frusta e il Corpo, do espírito do Kurt, né, que era interpretado pelo Christopher Lee, que volta, né, no Chicote e o Corpo. Tem umas histórias de assombração muito interessantes, umas narrativas góticas e com elementos sombrios. É muito, muito, muito legal. E agora só eu tô aqui aguardando, né, chegar esses filmes novos, e tô aguardando também um outro pacote da nossa querida Versátil, que
dos slashers, né? Tem pelo menos mais 2 volumes da série Slasher, que é uma série que os fãs, os colecionadores amam, né? Eu adoro. A minha coleção favorita é a coleção Giallo, por motivos óbvios, né? Mas a coleção Slasher é muito boa. Eu me lembro quando veio o primeiro número e tinha... Ai, como é que... Eu acho que o primeiro número tinha o The Burning, né? Os Chamas da Morte, Vingança de Cropsey. Depois teve o segundo, que teve a versão sem cortes do Dia dos Namorados Macabro, e por aí foi. Uma coleção muito boa, muito boa. Onde veio o Natal Sangrento, né? O Silent Night, Bloody Night, que eu adoro. Que eu fiz o texto, né? Que vai estar no livro, no segundo volume sobre slashers, que tem o primeiro, justamente, o texto que eu fiz foi sobre o The Burning, sobre os Chamas da Morte, a Vingança de Cropsey, e o segundo texto que eu fiz foi do Christmas Evil e do Natal Sangrento, o Silent Night, Bloody Night. Nosso querido Billy, mostrando desde pequenininho como ele se tornou o Papai Noel, o psicopata que sai destroçando incautos na noite de Natal com seu machado, empalando garotas em chifres de antílopes colocados na parede como troféu de caça, e todas aquelas aberrações e monstruosidades que as pessoas adoram, assim, os fãs ficam enlouquecidos vendo a cena. E é uma série também que flopou. Eu deveria ter ficado no primeiro. Ele teve vários Silent Night, Deadly Night, Natal Sangrento 2, 3, 4, 5. Eu achei um desperdício, uma falta de tempo, e eu acho um horror. E eu tava me lembrando, o Mário Bava, sim, ele teve uma grande produção. O filme que ele ganhou muito dinheiro, que foi na adaptação do Diabolique, né? O herói também dos fumetes italianos, nosso herói mascarado. Ali, sim, ali teve uma grande produção. Acho que é o filme mais caro, a produção mais cara que ele dirigiu. Foi a adaptação do Diabolique, que eu adoro. Acho demais. Parece que teve uma série na Europa, mas eu não tive acesso, assim. Vários episódios, uma coisa bem recente até. Mas o que o Mário Bava conseguiu visualmente no Diabolique foi demais. Ou Diabolic, né? Não sei. Diabolique. Não sei qual a pronúncia certa. Mas é uma série de herói, assim, de espionagem, muito bacana, muito legal. Os cenários do filme que o Bava concebeu são incríveis. E quem leu o Fumete todos os volumes, diz que a adaptação é absolutamente perfeita, impecável, quadro a quadro. E eu até prefiro, se é pra ter contato com quadrinhos, como se de uma maneira em geral, né? Eu prefiro as graphic novels e as graphic novels italianas, francesas, preferência. Acho que tem coisas incríveis que eles fazem ali que vale muito a pena, né? Inclusive o Assassino, esse do David Fincher, que está na Netflix, ele é uma graphic novel francesa, parece, muito famosa, que o Fincher adaptou para o cinema. E isso é muito interessante. O Fincher é um esteta, né? Não dá para dizer que ele não é um esteta. Ele é um cara que tem uma concepção visual dos filmes dele absurda. Mesmo em filmes que não tem essa coisa da concepção visual tão gritante como a Rede Social, por exemplo. Mas ele se reconhece visualmente, até por elementos da direção de arte, da fotografia que ele usa, dá para perceber a assinatura dele. É uma coisa que fica muito latente, assim. E falando em Netflix, eu comentei aqui já do Retratos Fantasmas, do Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida Prado é ótimo, né? Do diretor lá do Bacurau, que ele tá... O Retratos Fantasmas está na Netflix. Sim. Kleber Mendonça Filho. Pronto. Kleber Mendonça Filho, um dos cabeças, um dos mais icônicos dos diretores da cena cinematográfica de Pernambuco. Uma belíssima cena com muitos diretores talentosos, grandes filmes. E o Big Boss deles, pra mim, é o Kleber Mendonça Filho. E ele tá com seus Retratos Fantasmas, está na Netflix. Que é uma coisa que me chocou muito, confesso, que é um filme bastante sofisticado. É uma homenagem sublime ao cinema, às salas de cinema. Quem viveu a era de ouro dos grandes palácios do centro das cidades, eu já falei aqui sobre esse filme, reforça, um filme que sempre tem que ser
reforçar, você tem que ver e rever essa obra-prima do Cléber Mendonça Filho. E tá ali na Netflix, de bobeira. E é nosso candidato a uma vaga ao Oscar, né? Eu não duvido, incautas, que ele não seja indicado a melhor filme estrangeiro e a melhor documentário de longa-metragem. Isso já aconteceu. Aquele da história do Mel, há uns tempos atrás, ele concorreu tanto a documentário quanto a filme estrangeiro. Concorrendo nessas duas categorias. E eu não duvido que isso não se repita. Não duvido mesmo. E finalmente temos um belo representante. Embora A Vida Invisível tenha sido um representante incrível tempos atrás. Filme do Karim Ainus, que eu amo, sou apaixonado. Eu adoro o Karim, acho ele um gênio. Amo todos os filmes dele, mas A Vida Invisível é um filme que me toca muito particularmente, é muito profundo e muito forte, assim. É um soco no coração. E foi o último concorrente ao Oscar uma vaga que eu gostei muito, mas teve aquele episódio grotesco, era na época do Bolsonaro ainda, e que ele teve a história da Ancine, dos cartazes que tiraram da exposição, aquela coisa que ele teve que ficar explicando isso em vez de divulgar o filme lá fora. Foi um horror. Agora estamos em um outro momento. Eu acho que o Kleber vai ter condições de fazer a campanha dele pro Oscar. Eu acho importante nós termos um Oscar. Tem gente que fala que não é importante ter Oscar, que não é um prêmio artístico, que prêmio artístico é o Urso de Ouro de Berlim, é a Palma de Ouro em Cannes, o Leão de Ouro de Veneza. Esses são prêmios importantes para a arte cinematográfica. Mas o Oscar é um reconhecimento, eu acho que é o único prêmio que nós não temos ainda. Eu acho que nós não temos. A gente tem a Palma de Ouro, temos o Urso de Ouro em Berlim, acho que temos Veneza, alguma coisa, se não me engano. E tá faltando agora um Oscar, né, gente? E olha, eu imagino o discurso que o Kleber vai fazer, né? Vai ser muito foda. E é um documentário, entre aspas, muito foda, porque ele vai muito além do documentário. É impressionante, uma aula de edição. Quem quer trabalhar com montagem, com edição de imagens, esse filme é obrigatório, é uma masterclass de edição cinematográfica, além de ser um grande filme. E é maravilhoso, a maneira como ele conduz, o roteiro, tudo no Retratos Fantasmas é maravilhoso. Para mim é o melhor filme de 2023. De um filme de um modo geral, todos os gêneros. Retratos Fantasmas, por enquanto, né? E de horror, para mim até agora, é o When Evil Lurks, o filme argentino. E com também destaque pro Megalomaniac, o filme belga, também. E para o Infinite Pool, né, do filho do Cronenberg. Esses três, assim, pra mim, são o que há de melhor. O melhor do melhor. Tem uma outra coisa interessante, não foi um ano bom, todo mundo comenta isso. O ano que cometeram o tal da volta desse exorcista, que foi dinheiro jogado no lixo, uma ofensa ao William Friedkin, que felizmente faleceu antes de ver o filme estrear, não teve que passar por esse vexame, coitado. Um dos maiores diretores de todos os tempos, grande William Friedkin, Comboio do Medo, Parceiros da Noite, além do Exorcista, claro. Grande diretor, grande diretor, maravilhoso. E ele tem essa coisa, com certeza. Grande William Friedkin. E foi um ano muito ruim, né, gente? Muito fraco, muito pobrinho. Mas teve coisas. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, me foi muito bem recomendado, o Beaten to Death, uma espécie de novo Exploitation, que até os meninos lá do Quem Tem Medo, o D'Ambrosio classificou como Outback Horror, que se passa no Outback, né, no meio do deserto, no meio do nada, na Austrália, que tem milhares de quilômetros de nada, de deserto, de montanhas e pedras, um embate entre dois homens que se destroçam, se estraçalham nesse lugar. Diz que o filme é barra pesadíssima em níveis de tortura, como só os australianos fariam. Os australianos como era na época do Exploitation, na época clássica, anos 70, anos 80, eles não faziam concessões. Eram filmes sem concessões ao grande público, até em grandes sucessos, como o primeiro Mad Max, por exemplo, e o próprio Mad Max 2, que eu acho maravilhoso também. Mas o Next of Kin, o Waking Fright, que é maravilhoso, e tantos outros, né? E o The Survivor, aquele do acidente de avião, que é uma coisa absolutamente perturbadora.
O Ânsia, aquele filme de vampiros, que tem o David Hemmings no elenco, e tantas outras coisas. A Austrália, como eu sempre falo aos meus amigos, né, tem alguma coisa muito estranha na água da Austrália, que os diretores bebem e fazem aquelas coisas. E tem um cano subterrâneo que vai até a Nova Zelândia também, né? Porque pra mim, quando eu falo em exploitation, estou falando de Austrália e Nova Zelândia. Os dois países juntos. E é isso, né, gente? É isso. É uma loucura, é muita coisa. É muita informação, é muita coisa circulando na minha cabeça, caótica, doida, né? Mas, no final, as coisas acabam se encaixando. Eu acredito que vocês consigam compreender, né? Enfim, a onda de calor meio que passou, né? A pior fase passou. E foi assim pra fechar, quase fechando esse ano terrível de 2023, pelo menos pra mim foi um ano muito ruim. Muito bom. Das poucas coisas alegrias que eu tive esse ano foi iniciar esse podcast. Foi uma coisa impressionante, muito a energia que eu tenho pra gravar e apesar de tudo, eu tô aqui, sabe, por Deus, né? Mas eu tô aqui firme, falando com vocês. E foi um ano muito difícil. Eu perdi a Dorothy e a Nina. Só restou a Sofia, tá aqui com diabetes. A gente tem que cuidar dela. Embora ela esteja bem, uma querida, minha companheira que fica aqui no sofá comigo vendo televisão, dormindo no meu colo. Querida que de manhã pede comida quando eu boto o pé no chão. Só vejo a patinha dela chegando. E foi um ano muito difícil, eu tô com esse meu problema, né, do olho, esperando a cirurgia e a fila, e tudo muito difícil. Não foi um ano que nada foi muito fácil pra mim. Tive que fazer viagens que eu não queria ter feito, mas enfim, o ano já está acabando, vamos pensar pra frente. 2024 vai ser um ano par, vai ser um ano melhor, tudo vai melhorar, tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo e vai ser um ano muito foda o ano que vem. Esse ano aqui já tá nos últimos capítulos dos seus estertores, vamos dizer assim. Tá bem difícil, mas vamos continuar, né? A gente tem que continuar, apesar de tudo, o show não pode parar, né, gente? Não pode parar mesmo. Vamos continuar na luta que ganha mais, né? E é isso. Vou ver, esperar chegar os filmes. São uma das alegrias que eu tenho quando chega os pacotes, né, da Versátil, com as maravilhas, os filmes incríveis. Queria estar comprando na Amazon, mas não dá na eMusic também. Tenho medo de comprar e sobretaxar de maneira absurda, assim. Que pelo que eu vi ali na Amazon, ele já coloca esse preço cheio de 500 e poucos reais, um Blu-ray 4K, Ultra HD por 500 e poucos reais, já deve estar embutido todos os impostos. Ele vai chegar aqui em casa com esse custo. Eu acho um absurdo. Uma violência. Filmes são obras de arte. Porque se fosse livro, eu não pagaria imposto. Mas quando foi feita a lei, a lei só acabou valendo para livros que ainda não tinham inventado DVD, não tinham inventado outras formas de filmes e coisas. Então a livre taxação só ficou nos livros. Porque deveria ter uma lei complementar. Livros, Blu-rays e DVDs. E CDs também, porque não? A vinil também é cultura, são produções artísticas, né? Mas enquanto isso não chega, a gente fica só lambendo a tela do computador e babando, vendo aquela edição linda, a um toque, né, dos seus dedos sem não poder comprar por causa do preço. É difícil, né? Mas vamos ver, ainda prefiro, em vez de ter uma dessas delícias, essas maravilhas na coleção, prefiro a minha câmera, mas espero conseguir juntar dinheiro para comprar a câmera. E não esqueçam, nosso Pix está na descrição desse episódio. Certo? Então é isso, meus queridos. Parafraseando, mais uma vez que eu sempre dou crédito ao querido Didi, o Hal, os fofos lá do podcast A Cafonada. Toneladas de beijos, toneladas de kisses, manadas de beijos, manadas de kisses, erupções vulcânicas de beijos, erupções vulcânicas de kisses. Bate mille per tutti. Bate, bate.